E aí, tudo bem? Aqui é o Flávio da AFX e eu vou apresentar para vocês agora uma mudança bem interessante que nós fizemos no RoboScalping, que foi a inclusão do break-even na primeira ordem aberta. Como que funciona isso? Se você observar bem, o RoboScalping ele abre inicial, vamos supor o modo padrão que é o default que o robô vai. Ele abre duas ordens. Muita gente fala, ele abriu duas ordens, e daí? Calma. Agora com o break-even, ele vai movimentar para cima e para baixo, que é a tendência do gráfico. O gráfico em si, quando você abre uma ordem, mesmo que uma ordem fique pendurada, ok, essa ordem ficou. Mas a outra ordem, tá? Ela vai ser movimentada no sentido do lucro, e quando atingir uma quantidade de pontos, essa ordem vai ser fechada 50% dela. Tanto que a partir desta versão do RoboScalping, tá? A partir dessa versão do RoboScalping, o lote inicial está de 0.04, tá? 0.04. Nada impede você de usar 0.02. Para que o break-even funcione, você não pode utilizar o lote 0.01, porque o 0.01 é o menor lote aceitado nas corretoras, então não faz sentido nenhum. Como é que você vai fechar 50% dessa ordem? Não tem como. Então, o menor lote para se operar o break-even, tá? Que eu vou mostrar agora para você, é 0.02. Menor que isso não funciona, tá? Vamos na prática para vocês verem como que vai funcionar. Vamos aqui em propriedades do Expert, tá? Se você observar aqui, quais foram as mudanças que eu fiz nessa versão nova? Com a inclusão do break-even, então eu achei necessário a gente colocar uma distância de 300 pontos entre um ciclo e outro. O que seria isso? A distância entre um ciclo e outro significa o seguinte: vamos supor que você está usando o modo padrão ou qualquer outro indicador, tá? Vamos supor que ele abriu 1, 2, 3, 4 ordens, fez o preço médio e resolveu aquelas ordens. Então, a partir do momento que fechou aquelas ordens, o robô vai aguardar uma movimentação de 300 pontos, tanto para cima ou para baixo. Para quê? Para manter uma distância, que o grande problema das negociações são ordens. É o seguinte: acabei de fechar um ciclo, já abro outro. Acabei de fechar um ciclo e abro outro. Então isso não é o ideal. O ideal é você esperar um pouco. Claro que existem outras configurações que você pode fazer, como configurações de horário, de dia e tudo mais. Então, por default, nós deixamos 300 pontos. O que há de legal nessa versão é justamente isso aqui, ó, break-even, tá? Tá logo abaixo dos parâmetros de filtro de volume, tá? Mas tá aqui, ó. Você aqui, ó. Colocou seu e-mail aqui em cima, tá? Rolou para baixo um pouco. Você vai chamar no break-even ativar, tá? Então o break-even ativar, ele vai por default ativo. E se você observar, como eu falei, eu estou colocando o lote inicial de 0.04. Nada impede que você coloque 0.02. Mas 0.01 não vai funcionar. Então o break-even necessita que você coloque números acima de 0.01, 0.02, 0.04 e aí vai. Por default vai 0.04. Qual é a ideia desse break-even? É minimizar e evitar que as ordens sejam perdedoras, tá? Uma das grandes coisas que tem nesse mercado que eu aprendi é: busque não perder nas ordens, tá? Se você pegar a versão anterior do Scalping e você coloca para rodar, como o objetivo dele era trabalhar o preço médio, então quando você abria uma ordem, independente de qual indicador, ou se é no modo padrão, provavelmente ele não iria resolver aquilo ali, porque você tinha um profit X de 200, 300 pontos, e quando aquilo não se resolvia, ele voltava tudo e começava a fazer preço médio a cada 400 pontos, 300, 500 e aí vai. Aí de repente o mercado está andando 6 mil pontos para baixo, você fala: e agora o que eu faço? Tá? Nessa versão não, nessa versão aqui, com ativação do break-even, você vai elevar para taxas de acerto acima de 90%.
tá? Acima de 90%. E se você reparar, agora nessa versão, com o break-even ativo, você vai reduzir muito a execução de preço médio, porque grande parte das ordens vão ser resolvidas com break-even. Porém, uma ordem ou outra que ficar no meio do caminho vai ainda fazer o preço médio. Então, com isso, você aumenta a sua taxa de acerto e reduz risco. Tá? Esse é o objetivo principal dessa ferramenta. E com isso aqui, eu acabei de fazer um teste, com esse break-even ativo, eu coloquei agora as configurações padrão de retração. A cada 3.200 pontos, as retrações são de 1.000 pontos pelo menos. Tá? Você pode até aumentar, fica a critério seu. Depois disso, você tem a cada 2.200 pontos, você tem uma retração de 700. Depois mais, quando andar mais 1.500 pontos, você tem outra retração. Aí você pode retrair a cada 500 pontos, até que você chegue no nível de 7.000 pontos por aí, que você vai abrir a cada 300 pontos. Mas você pode aumentar, tá? Mas com isso aqui, os testes que eu fiz aqui no par GBP, eu rodei o GBP por um período onde ele passou por uma alta de 7.000 pontos tranquilamente, tá? Passou. E claro que você ainda pode aumentar mais essa retração. Por quê? Porque o objetivo aqui não vai ser quando ele entrar na retração. O objetivo é faturar enquanto ele resolve com o break-even. A ordem na retração é porque infelizmente não conseguiu resolver, então nesse caso ele tomaria um stop, tá? O robô também tem a opção de stop, mas aí você tem que ajustar. Caso você queira utilizar stop no robô, basta você vir aqui embaixo aqui, ó, e configurar um stop que você quer. Por default nessa versão eu deixei o profit de 1.000, tá? Por quê? Porque esse modo de 1.000 aqui, o profit de 1.000, é justamente para dar margem para o break-even funcionar. Porque o break-even pode chegar até os 1.000 pontos, como ele pode fechar com 800, 700, vai depender do trailing stop que vai mover ele. Tá? Essa é a ideia. Eu vou mostrar agora para você na prática como que ficou isso aqui. E outra coisa que eu deixei por default também é o seguinte. Caso ele entre no preço médio, a ideia é resolver rápido. Então, por isso aqui, ó, ativar Profit Max Order. Então, assim, ele está ativo, tá? A partir do momento que ele tem pelo menos 2 ordens, o Profit vai ser de 60 pontos. Para que isso? Cara, não é vantagem fazer preço médio aqui. O objetivo aqui é se resolver a situação rápido. Tá? Caso faça preço médio, que resolva rápido a situação. Então não fica naquela ilusão de tô com 5 ordens abertas, agora se voltar quero andar 200, 300, 400 pontos. Não, pega um lucro pequeno e parte de novo para o negócio. Tá? Então essa é a ideia. Eu vou dar um OK aqui e vou ativar aqui para você ver ele rodando. Tá? Olha lá, ele rodou, presta atenção. Aqui, ó, isso que eu quero mostrar para você. Se você observar aqui, ó, vamos aqui no resultado. Eu abri uma ordem, ó, deu uma travadinha rápida aqui. Ele abriu uma ordem inicial de 0.04 e outra ordem de compra de 0.04. Porém, eu fechei uma ordem número 2. A ordem de compra de 0.04 eu fechei 0.02 dela. Então, assim, eu já garanti, presta atenção, eu já garanti de lucro 0.02 e coloquei automaticamente um stop aqui, ó, um stop loss aqui no restante da ordem que ficou aberta. Tá vendo essa ordem aqui, ó? Essa ordem número 3 eu já tenho um stop loss garantindo lucro. Porém, o legal é isso, que se o mercado continuar subindo aqui, tá? Se ele continuar subindo aqui nesse ponto, significa que ele vai mover o trail stop para onde que o mercado está indo. Então ele vai acompanhando o mercado. E esse acompanhamento de mercado, caso o mercado ande realmente por uma tendência, ele vai te dar um bom lucro. Caso o mercado volte, ele bate no seu stop, tá? Então vamos continuar. Nesse caso aqui ele vai voltar, ok. Ele voltou, não voltou? Beleza. Quantos pontos foram? Olha, ele chegou a andar aqui 400 pontos, mas aqui com 100 e poucos pontos ele resolveu uma situação. O mercado andou, mas quando ele resolveu aqui, ele já pôs um stop aqui. Porém, quando o mercado voltou, tá? Ele já resolveu a situação.
E contrapartida, aqui embaixo que a venda também já está defendida, lá, veja que a venda já está defendida, porém ele está movendo o trail stop, lá, o trail stop movendo. Isso que você está vendo aqui é porque a configuração de break-even, ordem única, lembrando, presta atenção, esse break-even só funciona com as ordens iniciais. Depois que entra no preço médio, ele não faz isso. Ele não faz. Por quê? Porque a ideia do preço médio é que uma ordem lá de baixo ou uma ordem lá de cima resolva. O conjunto das ordens passa a resolver. Tá? Então o objetivo é que a primeira ordem trabalhe dessa forma. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, que está pequena a tela. Para a gente ver. Olha lá, fechou. Aonde que ele fechou? Se eu não me engano, ele deve ter fechado nos 1000 pontos. Isso, ela fechou nos 1000 pontos que eu queria. Ele não abriu ordem de imediato, porque eu coloquei 300 pontos de distância. Então ele vai esperar dar uma distância de 300 para abrir mais ordens. Resolveu a parte de cima, ela está resolvendo. Agora ele vai para a parte de baixo. Qual que é a vantagem aqui? Olha o lucro que já deu. Por quê? Porque eu comecei com a ordem de 0,04, resolvi metade dela e deixei a metade para se resolver. Porém, quando eu resolvo metade dela, eu coloco stop na outra metade que falta. Então a outra metade fica aberta, porém segura. O simples fato dela ficar aberta e segura, eu já não perco mais. Porém, se o mercado continuar andando para aquele lado, eu ainda posso salvar mais. Aqui foi um exemplo claro disso, tá vendo? A venda eu fechei uma, mas porém a outra eu fui vender, fechei aqui embaixo, tá? E na situação do preço médio, continua a mesma. Ele vai andar tantos 1000 pontos para se abrir uma nova ordem e resolver. Tá? Aqui, ó. Neste caso aqui, ele fez um preço médio. Mas ele andou 1000 pontos para abrir uma ordem para depois resolver. E depois que resolveu, o mercado andou mais 300 pontos para abrir uma nova ordem. E foi trabalhar. Veja que isso aqui que eu estou te mostrando é no modo padrão. Tá? Isso que eu fiz aqui simplesmente aumentou para 92% a taxa de acerto. Tá? Se você fizer um backtest 1 ano, 2 anos, 3 anos, não me importa, você vai ver que a taxa de acerto aumentou bastante. Tá? Por quê? Porque o meu foco agora não é o preço médio, o meu foco agora é ganhar nas negociações que dão certo. E o simples fato de ganhar nas negociações que dão certo significa que eu vou ter que ganhar um valor menor na metade da ordem aberta e vou tentar ganhar um pouco mais no restante. Então eu não vou ficar com uma ordem só aberta esperando dar um bom lucro. Não. Eu abro uma ordem de 0,04 ou 0,02, ando 120, 150 pontos, tanto que eu configurar no break-even, resolvo metade daquela ordem. E já coloco um stop loss garantindo um lucro na ordem que sobrou. E se o mercado for para aquele lado, eu continuo ganhando. Se ele voltar, eu já não perco. Então isso é o tchan do negócio, tá? E se você rodar aqui, você vai ver que o robô agora ele suporta. Por quê? Porque o que acontece? Quando você não tem esse sistema de break-even, você vai tentar buscar o máximo de lucro possível. Só que, na maioria das vezes, entra no preço médio. E o simples fato de entrar no preço médio, você está ligado diretamente na quantidade de pontos que o mercado vai andar para cima ou para baixo. Então, se o mercado tem uma alta de 3.000 pontos e reverte é uma coisa. Se o mercado tem uma alta de 2.000 pontos e reverte é outra. Por isso que as pessoas usavam distância de retração de 300 pontos, 200 pontos, 500 pontos. Tá? Por quê? Porque o objetivo era ganhar na retração do mercado. Aqui não. Aqui você vai ganhar dinheiro, tá? No que se resolver rápido. Tá? O que ficar para trás, que vai necessitar de preço médio, você precisa ter paciência e esperar. Porque provavelmente depois de um tempo ruim, as coisas se normalizam e você acaba tendo condições de ganhar dinheiro mais rápido nas ordens unitárias abertas pelo sistema, tá certo? Então essa é a ideia do trail stop, tá? Lembrando que o trail stop do break-even, o trail stop é uma das ferramentas que está dentro do break-even, tá? Vou mostrar alguns parâmetros aqui agora. Se você observar aqui, ó, vamos lá na parte de break-even. Por default ele vem ativo, tá?
Eu coloquei 300 pontos de break-even trail stop, tá? O trail stop que vai mover o break-even é esse aqui, tá? Break-even, 120 pontos, significa que quando atingir 120 pontos, eu vou fechar metade da ordem. Porém, a outra ordem que ficar aberta, a outra metade que ficar aberta, eu já coloco um stop com pelo menos 20 pontos nela, tá? E break-even percentual, aqui eu estou fechando 50%, mas eu posso fechar 60% de uma ordem, eu posso fechar 70%, 80%, vai depender de você. Só que, quando se trata de ordens pequenas, um exemplo, ordens de 0.02 até 0.09, são ordens pequenas, então você tem que saber administrar o percentual para funcionar. Por quê? Porque, um exemplo, você coloca aqui 0.04 e eu quero fechar 80% dessa ordem. Quanto que dá? Vamos pegar aqui, 0.04 vezes 80%, não, entendeu? Aí não vai dar porque ele vai querer fechar 0.032, mas você só tem 0.04, então vai ficar 0.008, aí o sistema vai arredondar, mas vai funcionar ainda, mas se você quiser 90% não vai funcionar. Já quando você usa uma ordem de 0.10 vezes, um exemplo, 90%, aqui ó, 90%, então beleza, você pode fechar 0.09 e ainda vai ficar uma de 0.01 aberta. Tá? Aí são configurações que você precisa entender. Então, para resumir aqui trail stop, tá? Pontos de trail stop para começar a mover, quer dizer que isso aqui é a distância, tá? É a distância do meu preço para o meu stop atual, então ele vai manter o meu stop sempre a 300 pontos de distância. Break-even, a 120 pontos ele vai fechar metade da ordem e já vai garantir 20 pontos de stop na ordem que vai ficar aberta, tá? Porque se eu tenho uma ordem de 0.04, fecho metade, vai ficar 0.02 aberta. Essa ordem de 0.02 aberta, eu já garanto um lucro nela com 20 pontos, colocando um stop loss. E defino também um percentual referente ao break-even, que quantos por cento eu quero fechar da ordem que está aberta, tá? É simples assim. E simplesmente fazendo isso, eu ajudo bastante o sistema a trabalhar. Aqui eu fiz uma demonstração com o modo padrão e já houve uma melhoria fantástica. Agora, eu recomendo você testar com outros modos de negociação, tá? Lembrando que aqui também eu fiz um teste com $1.000. Eu sempre falo, $1.000 não é o saldo ideal, $1.000 é o mínimo, tá? Não tem como ser menor do que isso. Então, se você tem mais capital, consequentemente você vai poder fazer configuração bem mais conservadora e que vai te gerar lucro também, tá? Então, isso é bom você saber. Então, aqui eu fiz o teste em cima de $1.000 e o resultado foi bem satisfatório. Então, eu quero que você clique no link abaixo, faça a atualização do robô, tá? É importante fazer a atualização do robô para que você possa testar. Qualquer coisa, pega isso aqui, teste numa conta demo, faça backtest, entenda como que funciona. Lembrando que esses parâmetros de break-even também você pode testar no backtest otimizado, tá? Sempre lembrando que o backtest otimizado é bom você marcar isso aqui, ó, verificar a entrada somente da abertura de candle e também fechamento, a parte de fechamento aqui. Tô só te lembrando para você não esquecer, tá bom? Se você for fazer backtest otimizado, esses dois parâmetros tem que estar marcados. Tá bom? Então, espero que tenha entendido e acho que vai ser uma mudança bem satisfatória e faz o teste aí, tá? Garanto que vocês vão gostar, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo e até mais.